Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Oi, gente! Seja bem-vindo a mais uma edição do X Estudo! Porque hoje eu tô com uma língua meio enrolada, gente. Eu já errei tantas vezes que vocês não fazem ideia, tá? Mas a gente vai. Com fé em Deus, a gente chega lá. Isso mesmo. E enxergar lá é meio que o tema de hoje, né? Porque quando você chega lá e você tem que retroceder tudo porque você não lembra do que você fez, é um pouco triste. Gente, olha, que atira a primeira pedra. Quem nunca estava lendo um livro, chegou à página X e olhou... Mas que eu tô lendo? Não lembro de nada. A gente entende que pode ser só o parágrafo, porque às vezes você tá... Daqui a pouco você fala, eita... Não entendi. Aí você tem que voltar. Ou então quando você estudou... Aí chega assim, você sabe quando você vai fazer os exercícios pra falar, não, já li tudo, já estudei. Não, eu já sei essa matéria aqui. Aí você olha assim pro caderno e você fica, mano... Cadê a informação no cérebro? Isso acontece, gente, porque atualmente é necessário absorver muita informação durante o dia. O acesso à informação está cada vez mais rápido e mais fácil. E está cada vez mais difícil da gente selecionar o que é interessante pra gente. Isso mesmo. E é devido a essa grande quantidade de dados que é apresentado pra gente todos os dias, fica mais difícil da gente lembrar o que realmente é importante. É, gente, quando a gente lê um livro ou um artigo interessante, a gente identifica diversos pontos assim que a gente pode utilizar ou até mesmo relembrar no futuro. Mas à medida que o tempo vai passando e a gente vai se esquecendo do conteúdo rapidamente. E é um processo natural, vamos dizer assim, acontece com todas as pessoas. É, mas assim, né? Não é porque é natural que você vai deixar isso acontecer sempre, né? Porque assim, existem dicas, gente. Como que eu não vou esquecer daqueles ensinamentos preciosos que eu aprendi no livro? Tem jeito? Tem como? Tem. E é isso que a gente vem falar hoje. O programa do X Estudo de hoje, a gente vai apresentar uma técnica de leitura que foca no que é realmente importante e facilita a memorização, a visualização e o conteúdo que é mais relevante. É, a gente gostaria também de agradecer ao blog crescimentocontinuo.com por essa matéria incrível que a gente vai passar pra vocês agora. Isso mesmo. Bom, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Por que a gente esquece o que a gente lê? Por que é natural? Por que isso acontece? Aí a gente soube dessa pesquisadora, que se chama Elizabeth Loftus. Ela é pesquisadora PhD de Memória Humana na Universidade de Stanford. E ela diz que existe basicamente 4 razões pra gente esquecer das coisas. A primeira delas é a falha na recuperação. O que é isso? Vou explicar. É quando sabemos que o conteúdo tá na nossa memória, mas por alguma razão a gente não consegue lembrar. Não, é impressionante, isso acontece mesmo. Uma possível explicação para essa falha é a teoria da decadência, né, que é a Decay Theory. Ela apresenta que a cada nova informação é um traço de memória criado. E esse traço ele é substituído se a informação não é pesquisada por um longo tempo. Por exemplo, esse tracinho some, ele coloca outro no lugar. Exatamente. Lembra daquela, quando a gente falou das técnicas de estudo, quando a gente falou das técnicas de memorização também, que quando você quer lembrar de uma coisa, você tem que sempre rever isso com a periodicidade? Se você não tiver essa periodicidade, essa palavra muito bonita, você acaba esquecendo daquilo que você aprendeu. Essa é a teoria da decadência. Então, é essa falha na recuperação. Ela tá lá, em algum lugar, no seu arquivo morto. Só que se você deixar muito no arquivo morto, ela realmente morre e colocam outra coisa no lugar. Outra coisa que seu cérebro acha mais importante. Por isso, a gente trouxe também uma segunda dica, né? Que é a interferência, que é a Interference Theory. Que, segundo essa teoria, informações similares podem ter interferência, atrapalhando a busca pela informação correta da memória. Então, tipo, quando você vai tentar lembrar de alguma coisa e vem outra no lugar, isso acontece muito, a confusão. Principalmente na sala, gente, quando o professor faz alguma pergunta, você vai, é isso! Aí o professor fala, não! Aí você fica, mas eu tinha certeza! Essa é a teoria da interferência, que são informações similares que podem acabar dificultando a sua busca. Ainda mais, por exemplo, se o seu cérebro... ele faz uma ponte entre as duas coisas. Ele acha características em comum, ele vai super achar que uma coisa pode ser a mesma coisa que outra e junta no grupinho, entendeu? Isso é uma coisa que acontece naturalmente, assim, não tem como você mudar. Acontece. O seu cérebro é uma coisa do organismo humano. Exatamente. A outra coisa que pode interferir na sua memória é o esquecimento motivado. E essa daí é aquele esquecimento que a pessoa quer esquecer mesmo, sabe? São situações que a gente trabalha pra esquecer, como situações traumáticas, por exemplo. Muita gente sofre acidentes ou vê pais sendo assassinados ou coisas pesadas do tipo, geralmente fala que não lembram do que aconteceu. Isso porque o cérebro ele trabalha pra te proteger.
Então ele vai esquecer de determinada situação para te proteger. Ainda mais, tipo, incrível. quando também tem muitos depoimentos do tipo... Meu, eu realmente não lembro, tipo, motivo. Tipo, você brigou com uma pessoa e aquilo te fez muito mal. E a situação que aconteceu com aquela pessoa foi muito ruim. Aí, tipo, passam uns anos, a pessoa vem falar com você e você sabe que aconteceu alguma coisa, você não lembra o quê. Você simplesmente apaga. E é exatamente isso, é uma defesa do seu organismo pra que você fique melhor. Exatamente, eu acho o cérebro humano incrível, eu já falei. Se eu fosse fazer medicina, eu iria pra neurologia, porque eu acho sensacional. E agora, a última dica, que é falha ao armazenar. Segundo estudos, a memória armazena somente partes das informações que a gente absorve. E isso deixa alguns detalhes de fora. Essa teoria ela foi comprovada através de um experimento que solicitavam aos participantes a desenhar uma moeda, né? E apesar de conseguir representar a cor e o formato, alguns detalhes menores foram esquecidos. Eu te desafio a lembrar qual é o desenho que tem, por exemplo, numa das notas. Qualquer nota. 5. Qual é o animal que tem atrás? Não, mas você sabe me falar. Você sabe o tamanho, você sabe a cor. Sabe o que tá escrito. Mas os detalhes você não lembra. O que tá atrás da moeda? Sei lá, é um carinha? Tem uns cisquinhos, eu sempre lembro dos cisquinhos. Tem uns carinhas. Assim. Então, assim, o seu cérebro, ele vai entender o que você tá aprendendo na aula, mas ele só vai pegar aquilo que ele acha importante e os detalhes ele vai esquecer. O problema é que algumas matérias você precisa dos detalhes, né? É, que não dá só pra você ir com o sorte, vamos, não. É, e aí esse é o problema, né, do cérebro. Independente de qual teoria a gente acredita, esquecer o conteúdo importante é um fato que acontece com todo mundo e regularmente. Exatamente. E assim, se é natural, dá pra evitar? Dá, gente, porque o cérebro é como qualquer outro músculo, você pode treiná-lo. Então a gente precisa utilizar mecanismos sofisticados. Nossa, hoje tá difícil. Então. Sofisticados para evitar o esquecimento, visto que somente ler o conteúdo uma vez não é suficiente, gente. Gente, isso é uma coisa óbvia, né, por favor? Pelo amor de Deus. Se você precisa ler alguma coisa... Não lê uma vez só e só por cima. A gente vai falar disso, mas não. A gente vai falar disso, exatamente. O processo de leitura. Pra muitos, o processo de leitura requer muito tempo, tudo é importante, tudo. E é preciso lembrar do que tá sendo lido. Só que o problema é que quando a gente tá na pressa, por exemplo, fim de semestre, gente. Fim de semestre é um ótimo exemplo. Você não sabe o que tá acontecendo. E aí, depois dessa pressa, a gente não usa nenhum mecanismo de anotação. A gente não usa marca-texto, a gente só abre o livro lá, lê. Beleza, esse aqui que eu preciso pra prova, fechou. E fecha. Além disso, a gente, devido, assim, não ter utilizado nenhum desses mecanismos, a gente possui algumas crenças que são limitantes e dificultam a capacidade do nosso cérebro. Por exemplo, tudo é importante. Gente, tudo não é importante, tá? Seja marcando todo o texto ou não sabendo direito o que marcar, essa é uma ideia geral. Não existe isso. Tem que ter alguma coisa no texto que seja mais importante do que o resto. Então qual é a solução pra você destruir essa crença de que tudo é importante? Foca no que é realmente importante. Tenta achar. À medida que a gente vai fazendo as anotações nos textos, fica mais difícil decidir o que realmente é importante. Mais fácil. Conforme você anota, você vai deixando mais fácil o que é mais importante. Porque você vai fazendo as anotações, você vai lendo. Aí aquela frase que tem uma linha, você consegue riscar só 3 palavras dela. Então você sabe, essas 3 palavras são o importante. E tipo assim, gente, uma dica pra descobrir o que é importante. Se imagina no lugar do seu professor, por exemplo, se imagina fazendo perguntas. Que perguntas ali você acharia bom? Então, por exemplo, eu tô lendo um texto sobre animais. Pô, eu não acharia legal perguntar se o elefante tem tromba. Mas tipo, que membro qual classe de animais... Qual classe de animais não? Qual classe que o elefante entra? Sei lá, entendeu? Uma coisa do tipo, qual a família do elefante? Qual sítio o problema dos elefantes na África? Sei lá, eu não vou perguntar se o elefante tem tromba. Então você põe no lugar do seu professor e tenta imaginar questões relacionadas àquele texto, pra definir o que é importante e o que não é. Isso mesmo. E aí a gente tem uma segunda crença que tem que ser quebrada. É preciso ler todo o conteúdo. A gente chama de entendimento linear. Algumas pessoas, elas têm a sensação de que falta o entendimento quando leem apenas alguns capítulos de um livro, por exemplo. Gente, a solução disso é que a gente pode focar apenas no que é relevante no momento, tá? Por exemplo, se você vai ler sobre carboidratos, e carboidratos é capítulo 5,
Você não precisa ler os outros 4 pra poder só ler os 5. Você pode ler os 5, tá? Começa pelo índice. Vai lendo os subtópicos na ordem que é mais importante pra você. E só decida ler o resto se você realmente não conseguiu entender o que tá ali no carboidrato. Não se sinta mal em trocar de livro, por exemplo. Não é porque disseram que o conteúdo era bom que ele serve pra você. Por exemplo, a gente tá focando nos livros didáticos. As bibliotecas das escolas e das faculdades têm diversos livros de vários autores do mesmo tema. Você quer um livro que explica química geral, você tem N autores, você tem o Chang, você tem o Atkins, você tem diversos autores que tem ali, que explica sobre química geral. Outra coisa, se é uma teoria ainda mais específica, você ainda consegue achar em um livro de orgânica, em um livro de bioquímica. Vá atrás do que você precisa, não perde tempo. Por exemplo, a nossa professora de química geral, ela gosta de usar o Chang pros livros. Mas eu abri aquele Chang, gente, eu olhei, eu falei, gente, não tô entendendo. E eu fui atrás de outro livro, Atkins, mesmo que não fosse o mesmo livro que ela indicou. Porque é o que funcionava pra mim. O que você tem que ir atrás é o que funciona pra você, não é porque fulano de tal falou alguma coisa que você tem que ir naquele livro necessariamente. Ainda mais se você fica com esse negócio de que o professor mandou. A gente aqui na faculdade tem diversos professores e tem... Cada um tem o seu preferidinho, sabe? Com essa nossa professora de química geral, ela gosta muito do Chang mesmo. Mas aí a gente pega, ela anda com o Chang pra tudo quanto é lado. Ela gosta muito daquele livro. Acho que o jeito que o Chang escreve, pra ela é muito mais fácil. Aí você vai ler o Chang e fala, o que esse cara tá falando? Que tá aí você procura o Coates. Aí você acha o Coates e o Coates tá lá explicando tudo lindo pra você. A mesma coisa que o Chang explica de forma diferente que faz você entender. Então não se sinta mal de parar, tô lendo o Chang aqui, para pela metade e vai procurar a mesma parte que você tá lendo no Coates, por exemplo. E só o que foi importante, tá, gente? Porque acho que todo mundo aqui é estudante e todo mundo sabe que a gente não tem tempo pra perder. Então, se você precisa ler sobre teoria atômica, vai em teoria atômica. Só lê os capítulos anteriores se realmente você não está entendendo o que está acontecendo naquele capítulo. E outra, aprenda que o livro tem subtópicos. Por exemplo, o capítulo é teoria atômica, mas você quer saber uma bem pequenininha. Lá no índice vai estar. Só uma dica, assim... Sempre olhe o índice antes de pegar um livro, tá? Ou você vai levar pra casa um livro que não tem o conteúdo que você precisa. É sempre bom ler o índice. É bom. E é bom folhear o livro antes de levá-lo pra casa também, porque senão é peso à toa. Só uma dica, assim, de vivência e experiência humana na área, sabe? Por favor. Outra crença limitante é que, assim, tenho que decorar tudo. Gente, não existe isso. Decorar leva tempo e você não tem tempo, meu amigo. Você é estudante. Todo mundo sabe que estudante não tem tempo, amor. Então lá vai a solução do X-Tudo pra você. Ao eliminar essa ideia de decorar, a gente abre espaço para realmente entender o conteúdo. E em conjunto com anotações, a gente vai ficando mais focado no que realmente é importante. Ou seja, você quer decorar o que está escrito nessa página. Você lendo essa página e fazendo anotações, você consegue entender o que está escrito e focalizar no que é importante mesmo para você guardar no seu cérebro. Exatamente, porque às vezes o livro também emprestado da biblioteca, você não pode grifar. Então a dica assim, anota a página que você tá, tipo página 19, e vai fazendo as anotações. Aí entra aquelas nossas dicas, né, porque vocês sabem que eu sou apaixonada. Mapa mental, vai fazendo um mapa mental, um esqueminha de tudo que você tem ali. Se você não conseguir fazer isso, achar que fica muito vago suas anotações, se você quer uma coisa específica, aquilo vai ter no máximo 3 páginas. Tira 3 xerox e vai fazendo as anotações. Exatamente. É disso que você precisa. Você tem que anotar, lembra? O estudo é ativo, não passivo. Vou falar isso todo o programa até vocês decorarem. O estudo é ativo, não passivo. Então não adianta você só ficar lendo. Você tem que anotar e tentar fazer o seu cérebro entender que aquilo ali não é memória de curto prazo, aquilo é memória de longo prazo. Você não vai esquecer no dia seguinte. E você também tem que fazer ele lembrar que você tá regularmente lembrando daquilo, ou você precisa regularmente daquilo, que não é um tracinho que tá se apagando, é um tracinho que você tá reforçando todo dia, que seu cérebro não pode substituir aquilo por nada. Exatamente. Então, mais uma crença limitante que a gente tem Não. Peraí. De novo. Mais uma coisa que a gente tem pra explicar pra vocês é uma dúvida que muita gente tem. Que, beleza, a gente falou de todas essas crenças limitantes que não pode, mas qual é a melhor técnica de leitura pra você não esquecer mesmo o que você leu? Porque a gente tá fazendo esse programa aqui, né, pra te ajudar. Então assim, ó, a gente recomenda uma forma de leitura que vai maximizar o seu conhecimento, tá? A gente vai falar dicas aqui que faz com que você possa acessar esse conhecimento adquirido com a leitura de maneira mais rápida e eficaz. Só que eu queria só ressaltar, que nem eu falo pra vocês,
é o que funciona pra gente. Se você vai poder pegar isso e aprimorar, ou pegar isso e copiar, e talvez funcione, e talvez não funcione, mas eu acho que é bom tentar, né? É uma pesquisa que tem, então a gente sabe que você pode ser diferentão, pode não funcionar com você, amor, aquaria. Então, pode não ser, mas você sabe que tem uma possibilidade, só tenta. Pode não maximizar, como a gente fala, tipo, aumentou, tipo, nossa, 100%. Mas uns 10% com certeza vai te ajudar. Exatamente. Então só tenta isso. E você praticando, você pega isso pra você, você adapta isso pra você. Exatamente. Então vamos lá? Vamos falar quais são os passos para uma completa leitura? Primeiro passo. Peguei o livro, peguei o texto, peguei o artigo, peguei o TCC, peguei. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu vou ler superficialmente. O que é ler superficialmente? Eu vou passar o livro, eu vou passar o olho pelo texto. Então, eu vou olhar as partes do livro, do artigo, eu vou olhar o sumário, o resumo, eu vou olhar os tópicos principais, eu vou dar aquela olhadinha básica, sem ler muito. Esse processo ele pode ser rápido e é algo em torno de alguns minutos só. E é pra você se habituar com esse conteúdo. Você tá avisando o cérebro, a gente vai ler sobre isso, tá? Porque se você chegar já falando isso é importante, vai falar um impacto. Acorda o cérebro primeiro e fala, amor, a gente vai fazer isso daqui, tá bom? E é bom que você vai saber do que se trata. Essa é uma técnica geralmente usada pra você ler em textos em inglês. Você passa o olho pra você saber do que se trata, você ter uma ideia do contexto, porque às vezes você nem precisa ler tudo. Só você ter uma ideia do contexto, você já sabe mais ou menos o que aquela frase vai dizer. Então, leia superficialmente. Primeira coisa. Segundo passo, certifique-se de que através do item anterior, por exemplo, que o conteúdo é realmente importante pra você. Que é o que a gente falou antes, né? Não vai ficar lendo coisa pra perder tempo. Não, nesse tempo que você poderia tá fazendo uma coisa, você tá perdendo. Então, não tenta entender que pelo assunto que você tá lendo agora, você já sabe o assunto que vem depois. Então saiba, isso não funciona. Então, isso a gente usa muito quando a gente tá fazendo relatório. Geralmente, relatório para laboratório, relatório para iniciação científica, relatório de extensão. Quando a gente tá fazendo TCC, a gente tem que procurar artigos que falem do nosso tema. Mas você não vai ficar lendo palavra por palavra de todos os artigos que você encontra na internet. Então, o que você faz? Você corre o olho, vê mais ou menos, aqui tá falando, o meu TCC, por exemplo, é de enzima. Aqui tá falando de lipase, aquele ali tá falando de caseinato, beleza, esses aqui servem. Separo. Ponto. Isso é essa leitura 1 e 2. Esse é o primeiro e o segundo passo. Agora a gente vai pro terceiro passo, que é faça uma leitura completa, fazendo anotação a lápis ou marcações, essas coisas. Usa o marca-texto, se for uma coisa online, se for em PDF no computador, faz marcações, é lindo a marcação do Adobe. De PDF é lindo. Dá pra fazer, tá, gente? Dá pra comentar. Mas se você é uma pessoa de caneta e papel, uma dica que eu dou e que eu faço é compra um caderno de desenho, que você pode anotar tudo lá, é o seu caderno de estudo. Você pode desenhar, você pode escrever, você pode fazer mapa mental, você pode fazer resumo. Fluxograma, que funciona muito bem. Sim, então compra um caderno de desenho, deixa ele do lado e vai fazendo as anotações que você precisa. Eu acho que ajuda muito. Qualquer coisa que você acha que vai chamar a sua atenção pra aquele assunto tá liberado, então vai. Então marcou e anotou. Tipo, beleza, isso aqui é sobre tal. E continua lendo, beleza? E agora a gente vai pro passo 4. Leia novamente tudo, focando apenas nas anotações e nas marcações que você fez. Ou seja, eu fiz uma marcação nessa segunda linha, leia a segunda linha. Às vezes as anotações soltas que você fez precisam de algum contexto. E pra isso basta ler aquele arredor que você leu na hora que fez a anotação. Exatamente, gente. Não precisa ler tudo de novo, tá? Só o necessário pra compreender a anotação. Então, por exemplo, vou dar novamente o exemplo do meu IC. Tava sobre um artigo enorme, falando sobre um monte de coisa, e eu achei uma parte que falava de lipases, que são as enzimas que eu uso. E eu grifei lá. Ontem eu abri de novo o artigo, procurei minhas marcações, estava lá e eu só precisei ler aquela parte. Então por isso que a gente fala, você não vai ler só uma vez, você vai ler duas, mas você vai focar só no que é importante. E é pra isso que você anota as coisas. Então por isso que tem essa continuidade dos passos que vai fazendo com que você tenha, no fim, um resultado melhor. Então, tudo isso, quando chegar no fim, que você já refez todos esses 4 passos que a gente passou pra vocês, faz todas essas anotações e ir para um mapa mental. Gente, pode ser organizar esse mapa mental por capítulo, não precisa ter figura, pode ser texto. O importante nessa etapa é que o mapa represente exatamente o conteúdo relevante daquele seu livro ou do seu artigo. Se for formar um mapa mental, de novo, por exemplo, vamos ter que mudar o nome do programa
programa pra mapa mental, né? Porque pensa, A gente já falou quantas tanto de vezes a mapa gente já mental. falou aqui de mapa mental? Acho que todo mundo sabe, né, que a gente só gosta muito de mapa mental E de aqui. post-it, porque a gente sempre fala disso também. Sim. Agora, se você for uma pessoa que não gostou muito de mapas mentais, mas gosta de resumos, então faz seu resumo, tá? Transfira todas as suas anotações por capítulo. É que assim, pra quem não entende o que é um mapa mental, ele é muito visual. Então você tem as palavras ligadas umas outras com pequenas anotações. Sim. Isso é um mapa mental. Agora, se você acha que isso não se adapta a você, que você acha que fica muito vago, que você precisa de mais embasamento na hora de olhar, faz um resumo. Faz um resumo, grifa a palavra, põe em caixa alta, vai fazendo isso. É muito mais importante pra você E ajuda bastante. adaptar o seu O jeito. importante é você estudar. Ponto. É você tá ali fazendo uma leitura ativa e não passiva. Então, pegou todas as anotações, transferiu pra algum lugar onde você possa estudar isso depois. E aí você faz os ajustes finais. Basicamente. Caso fique muito grande, né, você pode ter interessante quebrá-lo em vários. Então, por exemplo, resumo, faço vários resuminhos por capítulo. E também dá pra você colocar naquelas fichinhas que são menores, então é tão bem visual bonitinho, pra você. aquelas fichinhas. Eu tinha uma amiga aqui que ela tinha umas fichinhas desse tamanho. E como ela trabalhava e estudava ao mesmo tempo, ela não tinha muito tempo de estudar. Então ela fazia os mapas mentais dela e estudava no serviço. Era a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi uma pessoa tão organizada. Meu sonho na vida é ser que nem ela. Beijo, Jaque. Hoje é aniversário dela. Parabéns, Jaque. Então, bom. Então, o mapa mental eu acho que é um pouco mais difícil você fazer um grandão, né? Resumo dá pra você fazer grandão. Resumo dá pra fazer de Agora, várias mapa páginas. mental vai ficar muito abarrotado na folha. Então, se você for fazer um mapa mental, quebra em vários Faz em assuntos. Né? subpartes. Põe uma palavra principal em uma, outra palavra principal em Que outra. nem o meu, e eu tenho vai um para se jogando. proteínas, eu tenho um para água, eu tenho um para carboidratos. Então, basicamente é isso, tá? Em outro dia, sim, revisa esse mapa mental e vai colocando coisas que você vai lembrando, coisas que você por hora passou por você, colocando algumas figuras, uns desenhos, mudando de cor, coisa que faça você lembrar e facilite sua leitura depois. E o importante é, escolha um dia para revisar. Pode ser no dia seguinte, pode ser na semana seguinte, mas você tem que revisar. Lembra que a gente falou? Coisa que você não revisa, vai pra memória de curto prazo e você esquece, queridinhos. E a gente também fala toda vez, o entendimento, tudo, o seu estudo, ele é passivo. Ele não é passivo, ele é ativo. Zoando minha Então- frase aqui, ó. Então você já sabe que ele tem que ser aprimorado a cada vez. Exatamente. E você tem que estimular. Ele não vai se estimular sozinho, querido. Não, E aí, você sabe, ele é ó. inteligente demais, mas ele também se acomoda quando você deixa. Bom, e aí se você seguir todas essas dicas, você vai ter um mapa que representa tudo que é relevante sobre aquele livro. Como foi apresentado lá no nosso programa de mapas mentais, encontrar as informações e memorizar os conteúdos vai ser muito mais fácil. Isso mesmo. Mas Mas seus locutores Vocês malucos! vão perder um tempão fazendo anotações e revisando e revisando e revisando. Mas você não vai perder, meu lindo. Você vai tá ganhando. Porque vai ser uma coisa que você vai levar pro resto da vida. Você vai ganhar conhecimento, você vai ganhar um resumo pronto, um resumo lindo daquele conteúdo que você pode guardar. Principalmente se você tá na faculdade. Querido, nunca perca nada do primeiro semestre. Porque você vai pegar do primeiro e você vai acumular com o do segundo e vai acumular com o do terceiro. Então, se você já tem um resuminho pronto do primeiro semestre, pega, você precisa fazer só metade do segundo. Nossa, e fiz no muito- terceiro menos Fiz ainda. muito isso esse semestre, que nem eu tive Físico-Química 2. E como eu guardei as coisas, os resumos de Físico-Química 1, eu consegui estudar pra prova de Físico-Química 2 sem precisar, ficar lendo muitos textos grandes, porque eu já tinha um resumo muito bom no meu caderno. Então, além de fixar melhor o conteúdo dessa maneira, você ainda vai ter um resumo muito melhor pronto a qualquer momento. E o melhor, se você fizer em mapas mentais, você vai poder revisar tudo aquilo em menos de 10 minutos, porque mapa mental é bater o olho e entender. Gente, mapa mental é E incrível. eu sou também é super muito fã. bom pra você estudar sozinho. Tipo, você bateu o olho, você já lembra de todo o conteúdo e você fala ele pra você. Ah, aqui tá falando de lipase. Ah, mas a lipase é tal e funciona, entendeu? É muito mais prático pra você quando você tem uma coisa visual. Mas é o que a gente diz, isso funciona pra boa parte das pessoas. Se pra você não funciona, tenta o método de escrita, tenta o método de áudio. Áudio, Isso você tem que gente aprende descobrir, bastante falando sim, e depois se ouvindo. Eu acho muito legal esse tipo de gente. Então, tenta fazer desse jeito. Procura o seu método melhor e vai. É basicamente isso que a gente tava falando, né? Tenta criar, tá? Pode funcionar pra... As nossas métodos aqui pode funcionar pra Cicrano e Fultrano, mas não pra Beltrano. É, Entenderam o que eu entendeu? quis dizer, né? Pra um pra outro. Há muito anos, Fultrano, Palavras de vó, mas Cicrano. enfim.
Experimente, tenta usar, adapta. Meu, só vai. Pode acrescentar outras técnicas também. Se você quiser achar que dançar ajuda você, sei lá, cantar. Cria uma música. Cria uma música, quem nunca, né, gente? O aprendizado, ele é focado em vários jeitos. Tem gente que aprende falando, tem gente que aprende escrevendo, tem gente que aprende ouvindo. Tem gente que mistura tudo e faz tudo isso junto. Então procura o seu jeito de que você aprende melhor, que você sabe, meu, eu estudei dessa forma e eu nunca mais esqueci isso. Então só vai. Então se você não acredita que a nossa técnica dá certo, então faz a prova. Você vai ler e você vai fazer esse mapa mental e depois a gente vai ver se você vai lembrar ou não, tá? Porque um ponto nesse método é realmente imprescindível. Se você fizer anotações desse mapa mental, vai ser simples, vai ser rápido e você vai ter fácil acesso a essa informação depois e eu tenho certeza que você não vai esquecer. Mas pra fazer esse mapa mental, você tem que fazer todas as dicas que a gente disse. Você tem que dar uma revisadinha rapidinho, você tem que ler, achar o que é mais importante, fazer a anotação e dessas anotações, fazer o mapa mental. Então, já que você deve estar pensando assim, acho que isso não funciona, não. Você que tá aí pensando, essas duas são loucas, fala só asneira. Faz a prova. Faz a prova. Então, olha, se você gostou do programa de hoje, se achou que a nossa dica é legal, se você também achou que é ruim, você pode comentar aí que a gente pode dizer qualquer vai coisa adorar pra gente, ouvir que a gente sua vai opinião. ver a opinião de vocês, vai gostar, vai comentar, ou senão a gente vai melhorar com as críticas de vocês. Então, só comenta aí, curte, manda pros amigos, fala, você que eu mandei você ler aquele livro, você já esqueceu a história toda? Principalmente se a pessoa é do seu grupo e você sempre faz o trabalho sozinho, é a hora de mandar em direta pro amiguinho. Fala, olha que programa legal aqui, gente, vamos ver. Muito bom. Tá? Vocês podem deixar mensagem no nosso Telegram, @ouvinte federal, ou lá na página do Facebook, @rádio e TV if. Ou se preferir, fale conosco do site, www.federalnoar.com.br. Então, eu vou repetir tudo porque ela falou que até se engasgou. A gente tem um Telegram pra vocês falarem com a gente, que é @ouvinte federal. A gente também tem o Facebook, @Rádio if. E o WhatsApp, que vocês têm que adivinhar o número. E a gente tem Olha, o site. chegou no Pombo Correio. Número do WhatsApp, hein? Vou falar. Muito bem, anota. É 11, o DDD. 9707-44-103. 97074-4103. É que eu falei os números diferentes. É isso, gente. Qualquer coisa você já sabe onde procurar, já sabe onde correr. Vejam os nossos outros programas, tem aqui no canal. Só vai. Só vai. Compartilhe nas suas redes sociais e até o nosso próximo programa. Beijos e tchau, tchau. Tchau, tchau.